Bom dia, boa tarde, né? Essa aqui é uma gravação, então vocês podem ler e ver na hora que vocês quiserem, né? Não sei se vocês todos me conhecem, eu sou o professor Bruno, professor da UF, né? E eu vou dar, em conjunto com a Grace, essa disciplina de Literatura Grega 2. Em virtude de toda essa questão do confinamento e tudo mais, e até sabendo que vocês também devem estar bastante entediados de ficar em casa, eu decidi, em conjunto com a Grace, tá? Não sei como que a Grace vai fazer, mas isso mas também como vai ficar claro com a indicação do curso, isso fica para depois. Eu decidi iniciar com essas videoaulas, né, que eu estou colocando no YouTube e que aí eu vou mandando. Com a minha experiência em outras disciplinas, eu acho que eu não vou poder dar mais do que uma aula por semana. Esse trabalho de produção dessas aulas e de publicação no YouTube é muito lento, né? Minha internet aqui é Velox, né? Então é, é uma taxa de upload ridiculamente baixa. Então eu não tenho como ficar colocando muitos vídeos online, né? O último vídeo demorou 3 dias para subir no YouTube. Como são aulas de mais de uma hora, né? Então acaba sendo bastante lento o processo. Então não tem como ser mais rápido, tá? Então, infelizmente, por enquanto vai ser assim mesmo. E claro, né, a gente tem que ver como que vai durar todo esse processo. Mas é uma questão importante, tá? O próprio regulamento da UF diz que 40% das aulas podem ser à distância, né? Então a gente vai utilizando essa cota até o ponto em que a gente tiver uma nova posição. Então essa é a minha posição aqui. E aí vocês têm a liberdade total de já vão adiantando, imagino que vocês tenham tempo livre agora, né? Acho que todo mundo tem tempo livre agora. Vão lendo, vão estudando, a gente vai passando os textos, eu vou passando os textos, eu e a Grace vão passando os textos para vocês, e aí a gente vai adiantando o texto, tá? Eu acho que eu vou criar um grupo de WhatsApp, eu vou ver com os alunos com os quais eu tenho mais contato, estão aqui na minha lista, e aí a gente vai administrando os textos pelo WhatsApp e tudo mais, que eu acho que é uma maneira mais fácil, tá? Então, fica sendo assim. É, Então, essa disciplina, né, é a de literatura grega 2, né? O curso de grego da UF tem 3 literaturas, e a divisão que foi feita é que, basicamente, a epopeia e a lírica antiga ficam relegadas para a literatura 1, a literatura 2 é dedicada ao teatro, e a 3 seria a filosofia, né? Mais ou menos esse esquema aqui. Pessoalmente, eu tenho uma experiência bem curiosa na literatura grega 2, que, embora de certa maneira eu seja um especialista em comédia, né, embora não seja mais meu objeto de trabalho atual, mas o meu mestrado foi feito sobre Aristófanes, né? Então é uma área que eu tenho uma certa experiência aqui, um certo conhecimento. Mas em todas as vezes que eu dei essa disciplina, desculpa, tá, são as minhas filhas estão brincando aqui. Todas as vezes que eu dei essa disciplina, eu nunca consegui chegar à comédia. Eu já dei umas 5 vezes já essa disciplina, por conta disso, ou até mais, e eu nunca consegui chegar até a comédia, né? Então é um desafio que eu tenho. O lado bom é que, como eu estou dividindo essa turma com a Grace, que é mais especialista do que eu, porque ela fez mestrado e doutorado em comédia e ainda trabalha ativamente com isso, ela vai querer chegar à comédia, né? Então eu vou tentar me controlar para não perder muito tempo e vocês contemplem todo o programa da disciplina, né? Infelizmente isso é uma coisa que eu nunca consegui fazer. No caso aqui, né, normalmente, todos os programas que eu fiz, embora eu nunca tenha conseguido realizar, eu, eu faço normalmente da seguinte maneira. Eu leio uma tragédia, uma obra de cada autor, né? Nós temos basicamente 4 autores. A gente teria um quinto. Eu gostaria de discutir isso, nem coloquei no programa. Mas a gente tem 4 autores. E escolhendo uma obra de cada um dos 4 autores, dá para ler 3 tragédias e uma comédia. E aí a gente tem uma primeira visão, né? Porque toda disciplina universitária de 60 horas, a gente só consegue dar uma primeira visão, né? Se vocês forem pensar, um livro grande de, sei lá, 500 páginas, isso aí a gente vê pelos aqueles audiolivros, né, que agora tá chegando. Um livro de 800 páginas demora 40 horas. Então seria ler o quê?
2 livros de 500 páginas. Então acaba sendo pouco, né? Acaba sendo bastante limitado o horário. E uma disciplina universitária, a principal função é essa: você dá uma introdução. O professor real é alguém que conhece é, o tema, então ele pode orientar os caminhos a serem seguidos, ele pode mostrar o que é certo, o que é errado, e aí vocês continuam, né, à medida dos seus interesses. É assim que é a disciplina universitária. A gente pode orientar livro para leitura fora de sala, então vocês vão ler, mas ao mesmo tempo eu sei que os alunos da graduação da UF não têm muito tempo, em virtude de uma grande quantidade de carga horária, né? Então, e muitos ainda têm outras atividades fora da universidade. Então, infelizmente, eu compreendo que seja difícil a gente ter uma visão aprofundada do tema, mas isso aqui é uma introdução, né? Quem quiser seguir à frente, né? Aqui você tem uma primeira indicação bibliográfica e depois vocês vão continuando à medida dos seus interesses e possibilidades, porque o mundo de estudo de literatura grega em geral, não apenas tragédia e comédia, ele é enorme, né? A produção acadêmica no exterior e também no Brasil também é muito grande. É muito difícil de se manter, ao passo do que acontece, né? Digo por experiência própria. Eu terminei meu mestrado em 2009 e nesses 10, 11 anos que vieram depois, eu estou defasado. Infelizmente, nessa área de comédia, eu diria que eu já estou defasado, né? Já não estou mais a par dos desenvolvimentos mais recentes. Mas claro, né, a gente tem que dar aula aqui e a minha capacidade, eu tenho possibilidade de seguir, de poder ensinar vocês, tá bom? Tá, vamos continuar. Peraí. Bom, continuando. Então, basicamente essa é algumas considerações introdutórias, né? Vamos lá. Primeira coisa que eu quero conversar bem básico, são os dois termos, né, que melhor compreendem, né, o tema geral da disciplina, né? São esses dois palavras gregas, né? Drama e theatron, né? São os dois nomes assim que os gregos primeiro que utilizavam para se referir, né? Eu diria mais que o primeiro os gregos usam mais e o segundo nós usamos, tá? O primeiro é drama, né? Drama é uma palavra que vem de um verbo drao. As pessoas que estão estudando grego, talvez elas não tenham encontrado ainda esse verbo na frente, mas ele é um verbo que talvez tenha uma presença dialetal mais forte. Essa é inclusive a opinião do Aristóteles na Poética, mas é importante porque é o verbo que é utilizado para esse tipo de gênero textual, né? Que vem do verbo drau, que seria fazer ou agir, né? Coloquei fazer aqui, e drama. A característica principal do drama é ação, né? Eu acho que talvez uma boa tradução para drama seria ação, né? Porque você está agindo. A diferença principal do drama para os outros gêneros textuais é que o drama coloca os personagens agindo, né? Você vê eles atuando, outra palavra do verbo agir, né? Você vê os outros atuando em cena. Então, essa talvez seja a primeira característica especial desse gênero. A gente vai ver o que o Aristóteles diz daqui a pouco, mas eu acho que esse é o primeiro termo que a gente tem que estar ciente, né? É a ação que determina a maior diferença. Não é, por exemplo, como acontece em um romance. No romance, você tem
você tem a descrição, né, a narração. Ou dando um exemplo mais contemporâneo dos gregos, na epopeia. Na epopeia você tem um narrador, que é Homero, e você tem, né, em alguns momentos da narrativa, você tem a intromissão de falas. Né? Então, Ulisses disse, e aí Penélope respondeu com palavras apetrechadas de asas, e todas essas características. Então, o segundo termo, que seria o termo que nós costumamos usar mais para designar esse gênero, é teatro. Né? Teatro. Né? Que também tem origem grega. Né? Também vem do verbo theaomai, né? Que é contemplar. Né? Opa, coloquei completar aqui, desculpa, foi um erro, tá? É contemplar. É, desculpem aí, eu acho que houve algum tipo de autocorrect aqui que eu nem reparei. Né? Então o verbo theauma é o contemplar. E teatron em grego significa principalmente não o gênero textual, mas o edifício. Né? Esse edifício aqui que vocês estão vendo, no caso é o teatro de Epidauro, tá? Que é o maior, eu acho que é o maior da Grécia, não tenho plena certeza, mas eu acho que ele é monstruoso, ele é enorme. E ele e o teatro, né? O edifício do teatro é uma é um é um daqueles símbolos máximos da cultura grega antiga. Né? Isso, inclusive, vale arqueologicamente. Quando a gente vai fazer uma investigação de uma cidade grega, a presença do teatro é aquilo que marca, não, essa cidade é grega, essa cidade não é grega. Né? Porque essa é um daqueles. É o teatro e a palestra. Né? E claro, também o esquema da ágora são talvez as coisas mais distintivamente gregas que tem. A cultura grega tem muito o teatro. E o teatro grego ele não é utilizado apenas para peças o que a gente chamaria de peças teatrais, né, para o drama. O teatro ele é utilizado para diversas outras atividades culturais e políticas. Muitas vezes, em muitas cidades, o teatro ele também serve para a reunião das assembleias. Né? Então, se você tem o corpo do cidadão se reúne no teatro e é ali que ele faz a deliberação. Não é esse o caso de Atenas, tá? Até porque Atenas é uma cidade muito grande e seria muito difícil ter um teatro para caber 100, 120 mil pessoas, que é o que a gente imagina que tenha sido a população cidadã de Atenas. Né? Os reuniões de Atenas eram num lugar, num descampado chamado Pnix. Mas em muitas cidades gregas é assim que ocorre. E além disso, essa coisa que a gente vai ver depois, o teatro, além dessas atividades políticas, ele é onde ocorrem as apresentações culturais de modo geral, tá? Não apenas a tragédia de comédia, não apenas o drama. Né? Então aí nós estamos falando de apresentações de epopeia, né? O Rapsodo ele vai aí cantar, é, lírica, né? Os coros da lírica também são realizados aqui, declamações de oradores, né? Um orador, um sofista, ele ia declamar principalmente nesse ambiente. Né? Então esse é um elemento bastante central na cultura grega que tudo revolve atrás dele. Bom, agora vamos à definição técnica, né, do gênero teatral, embora talvez seja melhor colocar gênero dramático, né, que tá o que eu tirei aqui da Poética de Aristóteles. A minha carinha tá ocupando um pouquinho do texto, mas vamos lá. Há ainda uma terceira diferença: o modo como se imita cada um destes objetos. Com os mesmos meios, podem imitar-se os mesmos objetos, ora narrando, seja tomando outra personalidade como faz Homero, seja mantendo sua identidade sem alteração, ora representando todos em movimento e em atuação. Aristóteles Poética 1448a. Então é o trecho da Poética, é o capítulo 2 ou 3 da Poética, agora não lembro de cabeça. Mas aí você vê o seguinte, o que o Aristóteles está fazendo aqui? Ele está dizendo que você diferencia os gêneros textuais de várias possibilidades. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito legal da classificação genérica do Aristóteles, é que ele tem vários modos diferentes, né, de você congregar a, 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 a representação. Então, ele faz o objeto, ele faz o meio e o modo.
tá? Então você pode... O objeto é o quê? Quem que você está imitando? Você está imitando... E aí o Aristóteles está pensando mais, por exemplo, em tipo de caractere, de personagem, né? Então você tem personagens nobres, os médios e os fracos. Então você pode imitar de várias maneiras, né? E aí você tem vários recortes genéricos diferentes. Isso é uma lição muito interessante. Então, nesse caso aqui, ele está falando do modo de imitação. Então, de que maneira você imita os objetos. E aí ele está dizendo que você tem basicamente três tipos de imitação, né? Que é narrando. Na verdade é o seguinte, são dois modos com um intermediário, né? Vamos ver se eu consigo ser claro aqui. Você tem a narrativa pura. Inclusive essa definição nem é aristotélica, ela é platônica. Eu que acabei não... Aqui tá na República, a República é enorme e achar é muito difícil. A narrativa, então você tem uma narrativa pura, que seria essa mantendo sua identidade sem alteração, né? Ou seja, o narrador ele não muda de palavra, ele não coloca outras pessoas falando, né? Seria uma narrativa pura, que é uma coisa bem difícil de se encontrar, né? Bem raro. Se você pegar até as fábulas de Esopo, a maior parte não é pura, né? A maior parte tem personagens falando, tomando outra personalidade, que é introduzindo outros personagens, né? Falando, como é inclusive a definição, a maneira com a qual ele diz que é o modo de Homero, né? Homero faz isso, ele entrega a palavra para os personagens com até grande frequência, né? Eu não lembro se alguém fez um estudo desses, mas deve ter feito. Qual a proporção de falas para versos dos personagens da Ilíada e da Odisseia? E é bem grande, né? Se você colocar a Odisseia, que a Odisseia tem 4 cantos de uma fala só, né? Que são os apólogos de Ulisses, aí é enorme. Mesmo assim, mesmo se você excluir os apólogos, ou pensar que o apólogo é uma narrativa dentro da narrativa, né? Mesmo ali dentro tem as falas e tudo mais, né? Então você tem todas essas... Em Homero, sei lá, estimo que até 60% das falas sejam de personagens. E a terceira, né, que exatamente que é o caso do drama, seria a representação dos personagens em atuação em movimento, né? Ou seja, sem ter uma figura de um narrador e colocando a figura de um... E colocando os personagens inteiros falando, né? E essa é a escolha do drama, e essa é a característica básica do drama, né? Você tem uma total mimetização dos personagens, né? Você não tem uma figura que diz, e fulano de tal fez isso, fulano de tal fez aquilo. Então você tem essas coisas acontecendo em cena, né? E as falas representando isso. Essa é a definição técnica do teatro. Interessante, né? Isso aqui que eu acho interessante, que essa definição de Aristóteles, ela compreende, a gente consegue incluir no drama uma gama de gêneros textuais muito mais ampla do que o teatro grego antigo. Porque boa parte do nosso drama ocidental, né, das peças de teatro que nós temos aqui, elas têm origem direta ou indireta no grego, no teatro. Por exemplo, o drama elisabetano, o drama espanhol, né, a própria ópera, o teatro romântico, todos esses gêneros, eles têm origem direta ou indireta no drama grego. Boa parte do drama renascentista, né, tanto inglês quanto espanhol, tem uma origem indireta porque a maior fonte de influência seria a comédia nova, né, a comédia nova ateniense, que é do qual faz parte o quinto autor que a gente está falando, né? Depois a gente vê, que é o Menandro. Eu não falo nada de Menandro, até porque, com todo respeito, Menandro é muito chato. Então a comédia nova dá origem à comédia romana, que aí não é tão chato.
é melhorzinho, que por sua vez dá origem, né, ao drama renascentista, né? Essa é a origem de boa parte desse drama, tanto espanhol, né? Não sei se vocês conhecem o espanhol, mas é o seria Lope de Vega, Calderón de la Barca, do século de ouro da Espanha, um excelente, é um gênero muito rico e muito caudaloso, tem muito texto. E esse gênero vai dar também origem ao teatro francês, tá? O teatro francês de Racine, Molière. Eu acho que segue esse caminho. Então você tem essa origem aqui indireta no drama grego, ao passo que a ópera, né, ela é um exemplo de influência direta. Né? Os renascentistas, né, os humanistas do Renascimento, eles leram, principalmente Plutarco, Boécio, falando como as pessoas se comoviam vendo o teatro, lendo a poesia, e eles quiseram reproduzir isso. E aí, a partir dessa. E sabiam já que a tragédia e a comédia eram, né, um misto de drama e de música e atuação. Então a ópera nasce nessa tentativa de reprodução do teatro antigo. Depois ela toma um caminho totalmente diferente, né, acaba virando um gênero muito mais musical do que teatral, mas ela tem uma origem muito nobre, né, nesse sentido. Não, continua sendo nobre, mas ela tem uma origem muito literária, uma tentativa de reproduzir a tragédia antiga. Né? E aí o coro está presente, alternância de tempo, de momentos que são falados para momentos que são cantados, e é exatamente isso a característica básica da tragédia antiga. E em alguns casos, você tem inclusive a participação de grandes escritores nesse comecinho. Depois também teve, mas nesse comecinho, por exemplo, o Racine e o Molière, eles trabalharam com compositores, né, no teatro francês. Então você tem essa grande influência, assim. E claro, depois o teatro romântico, moderno, também tem origem aí bem direta, né? Porque aí vem do drama renascentista, do drama barroco, e aí, né? Mas aí isso tudo não deixa de ter uma influência indireta na tragédia grega. Mas, ou seja, você tem todo esse drama que tem origem grego, no final das contas, mas nem tudo, mesmo na cultura ocidental, que é dramático, e corresponde a essa definição que a gente viu de Aristóteles, nem tudo isso tem origem direta na Grécia Antiga. Só para citar alguns exemplos do Ocidente, as farsas latinas, a farsa é um exemplo de drama cômico que não tem origem grega, é uma origem independente. A comédia dell'arte, que é um dos gêneros mais fortes e influentes da cultura renascentista e depois, ela provavelmente não tem influência grega. Provavelmente se tem influência, é uma influência muito sutil, né? Mas ela é um surgimento. A comédia dell'arte, se vocês não sabem, eu vou ter até uma foto não, né? Uma pintura daqui depois para mostrar. Mas a comédia dell'arte, ela é aquele gênero, principalmente italiano, tá? De teatros que são muito improvisados, e você tem os personagens fixos. Né? Você tem alguns personagens fixos, com características fixas, mas o gênero tende a ser mais improvisado. E era muito realizado com trupes de atores que circulavam, inicialmente na Itália, mas depois disso vai para a Europa inteira, que circulavam e faziam suas apresentações. Né? Você tem o Teatro dos Italianos em Paris, que a origem é comédia dell'arte. Né? Então você tem toda essa cultura. E a comédia dell'arte tem aqueles personagens que até hoje são célebres, né? O Pierrot, o Arlequim, o Polichinelo, a Colombina. Né? Você tem todos esses personagens que são os personagens padrão da comédia dell'arte. Né? O Doutor da Peste, que hoje em dia ele tá bastante importante, né? São todos esses personagens da comédia dell'arte que provavelmente não tem origem grega. Os autos medievais, que são interessantes pra gente, né?
também não tem origem na, no, no teatro grego, né? Eles nascem de um movimento litúrgico de, de reprodução representação, né? Acho que é a melhor palavra, do, do que acontece nos textos bíblicos, né? Então você pensa naquelas paixões, como tem aquela do Nordeste até hoje, né? Elas acontecem. Isso é uma representação teatral, obviamente uma representação dramática, mas não tem origem no drama grego. E aí a gente tem que colocar, inclusive, grandes autores da literatura portuguesa, como Gil Vicente, né, que estão nessa tradição, mas não fazem parte de uma origem clássica. Né? Então você tem que ver que teatro, embora tenha uma definição e haja uma origem grega, a Grécia não é a origem de todo o teatro, de todas as manifestações teatrais. Né? Isso aí também você tem que ver. Tem muitas coisas que nascem independentemente. Né? Até porque isso é uma certa. Isso, inclusive, é algo que o Aristóteles disse, né? Na poética. A vontade de imitar, ela é uma coisa quase universal no ser humano. Né? Minhas filhas ficam brincando de imitar. Né? Elas começam a imitar uma mãe cuidando de criança, a fazer comida. Ninguém ensinou elas a brincar de fazer comida, né? Mas elas estão imitando fazer comida. Porque elas veem as pessoas fazendo isso e vão imitar. Imita trabalhar, imita fazer todas essas coisas. Então isso é uma característica natural do ser humano. É isso, e claro, fora do Ocidente você encontra diversas outras formas de fazer. Né? E aí ou seja, isso é uma coisa, como é uma coisa natural do ser humano, a gente encontra isso em muitas, se não todas as culturas. Né? Falar todas é complicado, mas isso é bastante disseminado. Né? Alguns exemplos simples, né? O teatro no japonês é um exemplo muito clássico. Né? É um drama teatral com muitas coisas em comum com a, com a literatura grega, mas também muitas coisas diferentes. Porque você tem dança, você tem canto, você tem música, mas em compensação o teatro no ele é muito devagar. Né? Isso é uma coisa muito diferente e é bem interessante também, né, de se conhecer. Você tem a ópera chinesa, que já é o oposto, né? Porque é acrobacias e tudo mais, é bem. Pensem no cinema chinês, né? Tem aquele povo que voa, que pula, que luta. A ópera chinesa tem um pouco disso também. E claro, né, várias outras culturas têm esse tipo de, de teatro. Há uma discussão, por exemplo, na Índia tem uma tradição teatral muito forte. Mas eu não cito aqui porque há uma discussão se o teatro indiano tem origem grega ou não. Imagino que não, mas há a possibilidade de ter, tá? Porque os gregos foram para a Índia, vários, vários grupos gregos dominaram a Índia durante algum tempo, e talvez seja uma fonte de influência grega na Índia, mas os indianos também não gostam muito dessas possibilidades. Então isso aqui, ó, que eu coloco para vocês, é uma pintura do Antoine Watteau sobre uma trupe de comédia dell'arte. E aí vocês tem aqui o Pierrot. Aqui eu acho que é o Polichinelo, né? E aqui músicos e tudo mais. Eu não conheço todos os personagens da comédia dell'arte, mas você vê, né, uma representação disso que na época aqui, século XVIII, final do século XIX, não, final do século XVII, início do século XVIII, é muito forte, né? E é muito influente na cultura europeia de modo geral. E até hoje, né? O carnaval ainda brinca muito com esse tipo de imaginário de personagens, né? Então, e é isso, né? Os personagens são fixos, né? Eles são. Não é como a tragédia. A tragédia você tem. Cada tragédia você tem personagens diferentes, né? Você tem. Inclusive, se você pegar as Electras de Agamemnon, as Electras de Eurípides, Ésquilo e Sófocles,
todas elas têm personagens diferentes, né? Elas não são os mesmos personagens. Mas a comédia dell'arte não, né? Ela tem personagens fixos e o resto é improvisado. Eu acho que acaba sendo natural. Se você tem uma coisa improvisada, você tem que ter alguma coisa fixa para se basear. É exatamente o que acontece com a com a com a com a literatura homérica, né? A literatura homérica você tem um gênero que é improvisado pelo autor, mas ao mesmo tempo a história é razoavelmente fixa e a dicção é totalmente fixa, né? Você tem as fórmulas. Então para você ter uma liberdade em uma coisa, você tem que ter uma certa restrição em outra. E é isso que a comédia dell'arte fez. Aqui é um exemplo do teatro no. Olha que interessante. O ator, ele usa máscara, como na tragédia grega. Você tem músicos atrás, como na tragédia grega, né? Então você tem algumas coisas em comum. Você tem um cenário atrás também, como na tragédia grega. Há muitas coisas interessantes, mas o No é um mundo bem diferente daquele que a gente conhece do drama ocidental. E aqui é uma cena de uma ópera cantonesa, eu acho que é cantonesa, né? Porque a grande a grande tradição de ópera está no sul da China, né? A região lá de Cantão, Hong Kong. E aí a ópera cantonesa tem essa característica. De novo, aqui são principalmente atores, mas tem músicos ali atrás. Né? E você tem esse tipo de representação. Bom, o teatro grego, ou o drama grego, ele está inserido dentro de um contexto mais amplo, que é o dos festivais. Isso aqui é uma coisa bem interessante que, inclusive, muitas pessoas utilizam isso para a interpretação do drama de modo geral. Tá? Você tem na Grécia Antiga uma série muito grande de festivais. Você tem festivais que são para todos os gregos, tem um nome que chama Panhelênicos. Né? E aqui eu citei alguns, né? Delos, Olímpia, Delfos. Delos mesmo, mas Olímpia e Delfos com certeza são panhelênicos. Eles são para todos os gregos. No caso de Olímpia, ele é restrito aos gregos, ou seja, se você não é grego, você não pode fazer parte. No caso de Delfos, nem isso. Né? Você tem a participação de muitos não gregos, muitos bárbaros, dentro desse festival. E ao mesmo tempo você tem festivais regionais. Né? O Festival dos Jônicos, Festival dos Jônicos e dos Atenienses, que é o caso de Delos, Festival dos Dóricos. Né? Você tem vários festivais regionais. E ainda, por fim, os festivais locais de cada cidade. Né? Cada cidade tinha um grupo de festivais, não apenas um ou outro, mas alguns. Então você tem uma rede de festas muito grandes. Né? E muitas das realizações culturais gregas antigas acontecem dentro desses festivais. Né? Então, e o caso do teatro é isso. Todo o teatro ateniense ele acontece em 2 festivais que são dedicados ao mesmo deus, Dioniso. Isso leva muitos, para não dizer a maioria dos especialistas, a considerarem qual que é a relação entre Dioniso e a tragédia. Se há alguma coisa a ver com Dioniso, a tragédia, ou não. Tanto que havia um ditado ateniense que é o den pros Dionyson, ou seja, nada a ver com Dioniso, que se falaria na tragédia depois de uma tragédia que não tivesse nada a ver com Dioniso. Ora, os dados que nós temos, né, as tragédias que nós temos, tanto inteiras quanto em fragmentos, a vastíssima parte não é dedicada a Dioniso. Né? Das que nós temos dedicada a Dioniso é apenas uma, que é as Bacantes, que por acaso é uma das mais tardias de todas, das últimas a ser escritas. E temos fragmentos de poucos outros, de um Penteu, de um Licurgo, poucas outras coisas que são dedicadas a Dioniso. Né? Então isso é um o dentro pros Dionyson, né, que eu falei, significa o significado do ditado é basicamente nada a ver. Mas a origem teria sido essa. Mas a tragédia acaba que não menciona Dioniso propriamente dito.
né? É uma questão complicada, mas a maior parte dos especialistas ainda imagina que há alguma coisa, né, dionisíaca na alguma coisa na essência trágica, né, no sentido de você sair de si, de você. Porque, embora a gente possa imaginar que com o tempo começa a surgir uma independência entre a temática dionisíaca e a temática da tragédia, mas ela ainda está introduzida dentro do contexto mais amplo de um festival a Dioniso. Né? A tragédia está inserida dentro desse contexto. Você tem o sacrifício, a procissão, você tem todas essas como é uma procissão dionisíaca, você tem todas essas atividades, né, que de uma maneira ou de outra acaba que forçosamente vai influir de uma maneira ou outra na, na condução do drama, né? Então você tem alguma certa possibilidade disso mesmo. Mas então, voltando. Em Atenas, você tinha, se não me engano, 4 festivais a Dioniso. Mas desses 4, o que interessa mais para o drama são 2, né? Que são as grandes dionisíacas, que também são chamadas de dionisíacas urbanas, né, porque elas acontecem dentro de Atenas, no Teatro de Dioniso em Atenas, no sopé da Acrópole. Tem uma foto dele aqui depois. Ele é um ponto. Ele foi encontrado, ele foi escavado, e ele é um ponto turístico que você pode visitar lá. E as Lenéias, né, que também são conhecidas como dionisíacas do campo, porque eram realizadas fora do centro de Atenas. Né. As tragédias, elas eram realizadas, pelo menos todas as que nós temos, nas grandes dionisíacas. Esse festival era concentrado nas tragédias. Já as comédias, você tem tanto das grandes dionisíacas quanto das lenéias. Né? E eu acho, aí eu teria que dar uma breve revista, que a maior parte das comédias do Aristófanes que nós temos são das lenéias, tá? Das dionisíacas urbanas é uma ou outra. Salvo engano, as rãs, Pluto, acho que são essas. Acho que são essas que vêm das dionisíacas urbanas. Mas eu posso estar errado, tá? A gente teria que ver exatamente. A paz também, com certeza. E eu acho que mais ou menos essas. É, Então você tem essa. Dentro desse ambiente dos festivais. E isso não é exclusivamente com a tragédia, tá? Muito dos festivais gregos, eles têm uma relação direta com o desenvolvimento da literatura, né? Com esses gêneros literários que hoje a gente lê como literatura. O exemplo talvez mais fácil, mais claro, tem a ver com Atenas também e com o grande festival ateniense, porque esses não são os maiores festivais de Atenas, são importantes, principalmente as dionisíacas urbanas, mas o mais importante são as chamadas Panatenaicas, que são as festas dedicadas à deusa Atena, que é a deusa padroeira da cidade, e que você tem as pequenas e as grandes Panatenaicas. Essas ocorrem a cada 4 anos. Né? E dentro desse contexto das grandes Panatenaicas, você tem, a partir da tirania do Pisístrato, o estabelecimento de recitações completas da Ilíada e da Odisseia, né, de Homero. E esse é o contexto que muitas das pessoas, muitos dos estudiosos hoje em dia, atribuem a início da fixação do texto homérico. Né? Então vamos continuar aqui. Então, o drama grego, né, dentro desse contexto, ele tem algumas características básicas. E o resto da aula eu vou me dedicar a descrever algumas dessas características básicas. O elemento que no drama grego antigo, né, porque você tem. Eu não coloquei isso porque a gente acaba. Eu devia ter colocado. Então vamos lá, só uma pausa aqui. Você tem a descrição, principalmente da comédia, mas serve para a tragédia também, você tem 3 fases. Tá? A antiga, a média e a nova. A comédia antiga, a comédia nova, a comédia média e a comédia nova. Que são 3 fases do desenvolvimento. Aristófanes é da antiga e o Menandro seria da nova, né, por exemplo. E aqui eu estou falando da antiga, tá? A antiga, que é a fase que corresponde ao século V,
é a fase clássica e a maior parte de tudo que nós temos, na verdade, né, com exceção da comédia do Menandro, ou das comédias do Menandro, que você tem a Sâmia, que tem fragmentos muito grandes, e tem o Díscolo, que está completo. Né? Então tem outras comédias bem grandes, em condição bem grandes, mas essas são as principais. Que você tem mais de 50%, digamos assim. Mas acaba que você conhece melhor a comédia nova, não por Menandro, mas sim por Terence e Plauto, né, que são imitadores ou emuladores da comédia nova grega. Mas, então porque a comédia nova acaba que tem algumas características diferentes, tá? Não entra aqui em questão a falar. Mas uma característica básica do drama grego antigo é o coro. Né? O coro é o elemento que eu chamo aqui de cerne da tragédia e da comédia antiga. Né? O que é o coro? É um conjunto de cantores e dançarinos, eles fazem isso ao mesmo tempo, tá? Não são alguns cantores e alguns dançarinos, mas são cantores e dançarinos ao mesmo tempo, que, né, que cantam, né? E são, né, são um elemento muito importante da cultura grega em geral, não apenas da tragédia. Né? Você tem esses coros, esses grupos de cantores e dançarinos que cantam a chamada lírica coral, né? um grupo de poesia, e aí você tem um gênero enorme, né? que corresponde tanto a hinos religiosos, né? e você tem os subgrupos, né? como os peãs, os ditirambos, peãs em homenagem a Apolo, ditirambo em homenagem a Dioniso e outros deuses. Você tem, né, os epinícios, que são os cantos em homenagem aos vencedores de jogos atléticos, né, que também é importantíssimo. Você tem outros tipos de realizações corais, né? Por exemplo, o Alckmin, que é um poeta arcaico, ele tem o Partênio, né, que é um canto de casamento. Né? Então, ou no caso, é menos de casamento, mas quando as meninas terminavam a sua formação, né, na cidade. Então você tem uma série enorme de eventos sociais onde o coro é o ponto mais importante, né? Que é isso, a mistura de canto, dança e poesia, né, que está no centro de toda essa cultura grega antiga, né, cultura grega arcaica, mais precisamente. E a tragédia, a maior parte das definições das teorias sobre a origem da tragédia, desde Aristóteles, né, pressupõe que a tragédia surge de um desses cantos, né, mais especificamente o ditirambo, que é o canto, que é o gênero literário dedicado a Dioniso, né? Claro, porque aí faz todo sentido, né? Que dentro do Festival de Dioniso houvesse um canto, um ditirambo em homenagem a Dioniso, mas esse canto ele foi desenvolvendo de tal maneira que nasceu a tragédia. Essa é a teoria geral, a teoria básica, e eu acho que isso nesse caso, eu acho que é quase inescapável, né? O que se pode afirmar é que há outras possibilidades, não só de Dioniso, mas em Atenas foi isso, né? Acho que acaba sendo essa a única característica, né? Continuando, então, outra parte. O coro do drama grego, ele é composto por aproximadamente 15 pessoas, né? 12, 15, 18 pessoas, são um número mais ou menos assim. O número variou ao longo do tempo e tem a ver principalmente com os problemas financeiros da cidade de Atenas. Né? As primeiras tragédias, isso pode ser até meio contraintuitivo, mas é assim, as primeiras tragédias elas parecem que tinham uma quantidade maior porque Atenas estava em paz, né? Foram antes de 432, que é o ano em que começa a Guerra do Peloponeso, e aí você tem
Você tem o Estado ateniense tem maiores capacidades de financiar esse coro. Com o tempo, parece que houve uma certa redução, justamente por problemas financeiros ocasionados pela guerra. E a quantidade variou ao longo do tempo, é isso que eu falei. E o coro da tragédia e da comédia é um personagem coletivo. É um grupo de pessoas que representa um papel. Frequentemente é velhos, marinheiros, mulheres. Normalmente é esse tipo de personagem coletivo. As mulheres de Traques, das Traquínias, os anciãos de Argos, não Agamemnon, as mulheres que vão levar as libações nas Coéforas, que é esse nome. Mas em alguns casos, em algumas tragédias, o Coro é um personagem muito atuante. Talvez nenhuma tragédia o Coro seja um personagem mais atuante do que nas Eumênides. Nas Eumênides, o Coro é das Eríneas, as deusas da vingança, que estão atrás de Orestes. Então, nesse caso, nas Eumênides, o Coro talvez seja um personagem muito influente na história. Isso é algo que acontece tanto na comédia quanto na tragédia. Que o Coro vai perdendo certa importância dramática ao longo do tempo. Voltando, agora vamos às comédias. A comédia também, a comédia você tem as nuvens também muito importantes, os acarnenses muito importantes, os cavaleiros muito importantes. O Coro ele tem nesse começo uma função importante. Então isso é interessante porque esse desenvolvimento ele vai continuando ao longo da tragédia e da comédia, ao passo que nas últimas comédias de Aristófanes o coro já tem uma importância bem menor. Tem partes que está escrito assim, coru, ou seja, do coro, mas nem tem texto. Por quê? Porque nem importa. E na comédia nova, o coro, ele embora ainda exista, mas ele não existe como um elemento dramático. Tanto que as suas falas nem subsistem mais. Elas são totalmente genéricas. E formam meio que fosse um interlúdio, um descanso para os atores. E aí a origem da nossa... Isso faz parte da origem do nosso teatro. O teatro moderno não tem coro, mas é porque ele foi perdendo importância ao longo dos anos. Isso é uma coisa que a gente consegue detectar, como eu disse, bem aqui na tragédia grega. Então, em algumas tragédias, e a maioria das comédias, recebe o nome do coro. O coro que dá o nome à tragédia. As suplicantes, que tem duas, tá? Tem duas suplicantes, a de Ésquilo e a de Eurípides. Não é a mesma história, incrível que pareça, é uma história totalmente diferente. Os persas, as Coéforas, as Eumênides, as Traquínias, Bacantes. Eu não lembro se tem mais, talvez tenha, tá? Mas essas que eu me lembrei agora imediatamente. As troianas, não deixa de ser, né? Não coloquei as troianas. Deixa eu ver aqui, Medeia, Eugeniaulis, Helena, Hipólito. Eu acho que é basicamente isso. Talvez tenha uma ou outra que eu tenha deixado. Cuba não, né? Talvez tenha uma ou outra que eu tenha deixado fora. Mas essa é a coisa principal aqui. Então, na maior parte das suas intervenções o coro canta, mas em algumas passagens ele dialoga com os atores. Normalmente isso é feito por meio de um chefe do coro ou corifeu, e algumas traduções mostram isso. As traduções colocam quando está o chefe do coro falando e não quando é o coro cantando, porque a gente sabe isso pelo método, pelo tipo de verso que está sendo utilizado. Então, a tragédia e a comédia tem um número limitado de atores. E na maior parte das tragédias e comédias são 3 atores. Você não tem como, por exemplo, em Shakespeare. Shakespeare você tem, 15 atores, um número muito grande de atores. E tem vários atores em cena, tem várias possibilidades. Normalmente a gente consegue saber
quantos atores estão, vendo quantos estão dialogando ao mesmo tempo. Né? Você tem. E na tragédia grega, nunca passa de 3. Né? Esse é o limite. Pode haver a presença de personagens mudos. Ou seja, que não são atores, mas tem algum figurante que está fazendo um personagem mudo. Em alguns poucos casos, nos personagens, eu acho que nas Coéforas acontece isso, esse personagem mudo depois vira um personagem falado. Né? Ou seja, em algum momento entra um ator para realizar esse personagem que foi mudo. No caso é o Pílades, principalmente. O Pílades é um amigo de Orestes. Mas é um caso raro, assim. Então, normalmente você tem esse número limitado de 2 ou 3 autores. De 3 atores. Algumas tragédias mais antigas. Então, algumas tragédias mais antigas, de Ésquilo, todas elas, tem um número menor de atores. 2 nos 7 contra Tebas e nos persas, e nos suplicantes apenas 1. Né? E aí dá uma certa indicação sobre a evolução do drama ateniense. Né? Você tem parte de um ator. A Suplicantes, isso é bem claro, ele é um ator que dialoga com o coro. Né? O coro acaba tendo uma função muito importante, e no Suplicantes ele é talvez o personagem principal. Talvez. Mas assim, ele entra e sai. Né? Então entra um personagem, sai entra outro personagem, então esse é o esquema. 2 contracenando dois contracenando no teatro, também trocando de personagem, que é o caso dos 7 contra Tebas e dos persas. O 7 contra Tebas é bem interessante porque você tem o personagem principal, que é Eteocles. Né? Eteocles é um dos filhos de Édipo. E no 7 contra Tebas é basicamente ele em cena e recebendo informações. Né? Alguém sai, entra para conversar com ele. Né? Então, essa é a dinâmica do 7 contra Tebas, né? e das tragédias de 2 atores. O Prometeu Acorrentado é um caso curioso porque no prólogo você tem 3 atores, mas depois você não tem mais. Você tem só 2. Isso dá uma série de discussões sobre a autoria do Prometeu. Tá? Então, não diria um problema, mas é uma questão que é colocada por isso. Né? E muita gente hoje acha que o Prometeu não é uma tragédia legítima de Ésquilo. Nada contra, né? Mas tudo bem. Mas isso revela uma coisa importante. O Aristóteles diz que foi o Sófocles que introduziu o terceiro ator. Isso ele fala na poética explicitamente. Ele fala que o Ésquilo introduziu o segundo e o Sófocles introduziu o terceiro. Mas na Oresteia, né, Agamemnon, Coéforas e Eumênides, você tem 3 atores. Isso indica o quê? Que mesmo que o Sófocles tenha introduzido o terceiro ator, o Ésquilo gostou e adaptou para ele. É engraçado que depois não houve mais introdução. Né? Depois eles acharam que estava bom bastante e mantiveram esse número até o fim do gênero, né? até né, a última obra de Eurípides. E outra questão interessante que isso coloca é o seguinte: os persas é uma tragédia anterior. Então, os persas é uma tragédia anterior a Suplicantes. Né? Os persas é a primeira tragédia que nós temos. Mas os persas têm 2 atores e os Suplicantes têm um só. Isso é um indício muito importante de que o Ésquilo ele usa o número de atores com um interesse estético. Né? Ele tem o interesse de colocar um ator no Suplicantes e ele faz uma comédia assim. Né? Ou seja, não é uma evolução histórica, né? Uma marcha ao progresso do número de atores, mas isso depende das decisões estéticas de cada um dos escritores. Né? E eles escolhem isso. Agora, avançando, vamos ao ator. Como normalmente as tragédias e comédias tinham mais do que 3 personagens, os atores fazem mais de um papel nos dramas. Ou seja, você tem 3 atores, mas você tem mais de 10 personagens. A maior parte. Né? Às vezes você tem fácil 5, 6, 7, 8, 9, 10 personagens. Isso aí é possível, tá? De ter isso. Então o que eles fazem? Eles fazem mais de um papel. Né? E aqui a dinâmica do coro é bem interessante porque o coro, isso aqui daqui a pouco a gente vai ver, o coro ele tá em cena quase todo o tempo
da comédia, em muitos momentos, ele começa a cantar, são as chamadas odes corais. E aí dá tempo do ator sair de cena, trocar de máscara e voltar pra cena como outro personagem. E aí pode ser mulher, velho, jovem, de todas as maneiras diferentes, você vai ter. Você consegue se requalificar assim. Isso é interessante porque o ator trágico e cômico, os dois têm uma indumentária padrão, ou seja, eles têm uma roupa típica. Tá? Essa roupa é uma túnica grande, no caso dos atores trágicos, com um sapato grande chamado coturno. E o cômico tem uma característica muito importante, que ele tem um pênis de tecido, né, que parece que até as personagens femininas tinham, porque era o personagem da comédia. Se vocês virem vasos, eu não consegui achar um vaso em boa definição para colocar. Você vê o pênis lá em todos os personagens cômicos. É uma marca distintiva. E em algumas tragédias dá pra você ver, algumas comédias dá pra você ver que a referência é bem clara, bem distinta a isso. Né? Ou seja, se a indumentária é padrão, uma coisa é diferente, que são as máscaras. Então você tem aquilo que caracteriza cada personagem é a máscara. Você tem a máscara de mulher, a máscara de velho, a máscara de homem jovem, a máscara de escravo, a máscara de vários tipos de personagens diferentes. E o couro também usa máscara. E como em alguns casos, principalmente na comédia, o couro pode ter caracterizações tipo cavalos, sapos, tudo mais. O couro tinha essas máscaras, né, de cavalo, sapo e tudo mais. Inclusive a gente vê vasos de pessoas com cabeça de cavalo, assim, porque fazia parte do gênero. Mas embora tenha essa indumentária padrão, você tem elementos de cena, tá? Você tem espadas, você tem, sei lá, cavalos, coisas assim. Esses elementos de cena estão presentes na tragédia. E aqui a gente vê uma cena de um mosaico. É romano, tá? Mas eu acho que ele permite a gente compreender melhor. Isso aqui é uma trupe teatral. E aqui você pode ver o seguinte. Você pode ver aqui, ó. Deixa eu ver se eu. Espero que o mouse apareça na gravação, tá? Você vê aqui as máscaras. Né? A máscara antiga não era como aquela máscara do Carnaval de Veneza que a gente vê muitas vezes nesses símbolos assim de teatro, né? A máscara alegre, a máscara triste, né? Seria comédia e drama. A máscara grega era uma coisa um pouco diferente disso, olha só. É um elemento muito grande, olha só, ele é enorme, é realmente um capacete, e você coloca tudo na cabeça. Né? Não é uma coisa que só cubra a face. Você coloca tudo na cabeça e veste. Então, isso deixa muito fácil de trocar o personagem, né? Você tira e coloca. Né? É muito mais simples. E aqui, nessa trupe teatral, você tem o tocador de aulos, né? Que é o músico da tragédia grega. A tragédia grega não tem uma orquestra, é o termo moderno, né? Uma orquestra com vários instrumentos. Você tem um tocador de aulos, que é esse aqui. O aulo é essa... Os tradutores antigos chamam de flauta, mas o aulos é um instrumento de sopro com palheta, né? Então, ele tem aquele som bem típico da palheta, né? Aquele som bem fanho, que é meio como o oboé ou fagote hoje em dia, né? Então, é mais um oboé duplo, assim. Um dia eu coloco a música aqui e a gente vê que é bem interessante. Isso aqui é uma trupe teatral, né? Bem marcante. E é interessante porque o elemento de máscara teatral é muito forte na decoração grega. Né? Até em casas, assim, é muito comum você ter várias decorações assim. Os chamados estilos pompeianos mostram isso bem. Um desses estilos pompeianos você tem elementos arquitetônicos e máscaras teatrais marcando. Então é muito comum. E aqui já é grego mesmo, né? E aí a gente vê também o cara aqui dá pra ver alguns elementos bem legais. Você tem aqui a pele de leopardo, que é uma marca o tirso aqui. Ou seja, isso aqui provavelmente estava fazendo uma bacante, tá? Com uma máscara de velho aqui, tá? E aqui é um homem com outra máscara de homem aqui, e aqui provavelmente uma máscara feminina. Então aí a gente vê a cena de uma
de um teatro. Esse caso é mais relevante ainda porque é grego, né? E é ateniense, as chamadas figuras vermelhas de Atenas. Aquele negócio da decoração que eu estava falando, é muito comum ver isso em Pompeia, tá? Essas decorações que em alguns momentos colocam algumas máscaras no meio. O teatro, ele tinha uma importância social muito grande no mundo antigo, né? Então, isso vai até para decoração. Imagina, você decora a casa com máscara de teatro pintada, né? É assim que era feito. Então, agora sobre o edifício. Os primeiros teatros, eles eram estruturas temporárias, né? Você construía e destruía, provavelmente de madeira. Mas com o tempo, as estruturas cada vez mais monumentais foram sendo criadas, né? Ou seja, foi crescendo a, essas estruturas e, em vez de estruturas improvisadas, passaram a ser estruturas fixas, né? Estruturas enormes. A gente vai ver uma foto de uma bem impressionante. Aquilo que é mais, o teatro que é mais interessante para nós é o de Atenas, né? Que ficava no sopé da Acrópole. Você realmente vê a Acrópole, é bem embaixo da Acrópole mesmo. Inclusive, aproveita a inclinação do sopé do monte da Acrópole para colocar os assentos. E é nesse teatro que foram todas as tragédias, quase todas as tragédias representadas, e um número grande de comédias, tá? Porque as dinâmicas urbanas eram realizadas ali. Você tem alguns termos, né? Orquestra, que é um nome grego, né? Mas significa orkelmai, é dançar, e skene, que é cena, né? Que é o lugar onde ficava. Então, aqui ó, é uma foto do Teatro de Atenas, tá? Não sobrou muita coisa, tá? Mas você tem orquestra, espero que mostre o mouse, mas o mouse está circulando aqui, esse centro aqui, que era o lugar onde ficava o coro, né? Tinha uma entrada lateral, por onde o coro entrava, e aqui ele ficava durante a maior parte da tragédia e da comédia. E aqui são os assentos, né? Os assentos. Provavelmente, tá, lá em Atenas dá para ver mais claro, né? Claro que é só uma foto. Que eles continuam bem para cima, mas talvez mais pessoas ficassem mais acima ainda e vendo só sentado no chão mesmo, tá? Isso aí é possibilidade. O teatro grego não é coberto, tá? O romano às vezes podia ser. E aqui ficava a skene, né? A cena, mas a cena do teatro de Dioniso está completamente perdida, né? A gente não tem muita coisa que tenha sobrado de lá. Mas alguns outros teatros mostram bem claramente. Esse aqui é um teatro de Sabrata, na Líbia. Tá? A gente nem sei se esse teatro tá de pé hoje em dia, né? Porque a Líbia está dominada pelo pelo Estado Islâmico. Mas aqui a gente vê dá pra ver até algumas características bem grandes. Isso aqui é grande demais, né? Você pode ver que é muito monumental. Isso é uma característica do Império Romano. Tá? No Império Romano você tem uma disputa entre os ricos de cada cidade, e aí eles vão construindo coisas enormes para mostrar a força deles. Né? Então, essa é uma característica. Aqui você tem essas duas saídas laterais. Por uma delas, o coro entra no começo de uma apresentação. E você tem também uma coisa importante para entender lendo uma tragédia: você tem saídas também dentro de cena. Então, normalmente, toda ou quase toda tragédia e comédia é realizada dentro de um palácio, de uma casa, no máximo de uma tenda militar. Né? Então você tem essa dinâmica de entrar e sair do palácio e da cena que é muito. Que a gente consegue perceber isso muito bem. Algumas tragédias dão a entender que há mais de uma entrada em cena. Né? Então você entra para algum lugar, entra para outro lugar, entra para outro lugar, então você tem. E boa parte dos teatros que estão mais bem preservados, a gente vê que tem tem três entradas aqui, né? Tem uma aqui, outra aqui e outra aqui. Isso aqui é bem típico que a gente encontra. E essas entradas são usadas, né? Para o palácio, para a cidade, para o mar, para a praia. Né? Você tem todas essas possibilidades. Eu acho que nem todas têm três, tá? Mas talvez seja um desenvolvimento posterior. E outra coisa importante, tá? Na comédia, em tragédia agora eu não lembro. Na comédia, uma cena clássica, que eu acho que é uma cena obrigatória na comédia, é a de alguém batendo na porta. Chega, bate na porta. Pai Dion. Quem tá lendo, quem estudou Aprendendo Grego conhece essa cena, né? Essa cena é típica de comédia. E ela pressupõe a existência de uma porta, né? É claro que um teatro de uma magnitude tão grande como esse, daí de Sabrata, eu acho que essa cena fica meio difícil, né, de ser realizada. Porque a escala é monstruosa disso aqui. Mas, né, dá pra ter uma ideia bem clara de um teatro muito bem preservado,
Não sei se ainda está bem preservado assim, né? Nem sei se ele está em pé mais, porque infelizmente esse lugar foi totalmente. O país foi totalmente, não destruído, mas totalmente é, prejudicado pelos acontecimentos recentes, né? Então, é só para terminar algumas coisas básicas de organização da tragédia. A tragédia, ela tem algumas partes características, né? Essas partes elas dependem principalmente do coro, né? O coro que marca essas passagens. Então você tem o prólogo, que acontece antes da entrada do coro. Nem todas as tragédias têm esse prólogo, tá? Algumas entram já com coro, algumas ou outras, inclusive os persas que a gente vai ler. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então você tem o prólogo, depois você tem o pardo. O pardo é importante porque o coro ele não entra só ele não entra silencioso, mas ele entra cantando. Então você tem essa é uma cena bem e quando a tragédia é bem tá bem escrita, essa cena é bem marcante, né? O pardo do Agamemnon, por exemplo, é um é um é uma grande obra literária sozinha, né? Então você tem o coro entrando em cena. Então, normalmente o pardo ele tem um canto para entrada, né? Ele vai entrando. Depois tem um canto fixo quando ele chega na orquestra, né? Só relembrando. Ele chega na orquestra, essa região aqui embaixo, né? Ele chega aqui e aí ele começa a dançar e tudo mais. Então você tem essa dinâmica aqui. E aí depois que o coro termina o seu canto, você tem a sequência de episódio, que é o momento onde os atores falam e cantam, né? E o estásimo, que é quando os atores deixam o coro falar. Então, aí você tem uma alternância de episódios e estásimos. Então você tem 5 episódios, 5 estásimos. Né? Você tem essa dinâmica, que é a origem dos atos. Né? Os atos, lembra que eu falei que o coro vai perdendo importância e vira só um interlúdio? Quando ele vira só interlúdio, você tem uma quebra na ação. Essa quebra na ação são os atos do teatro moderno, né, que tem origem na Grécia, no final das contas. Algumas traduções antigas vão até dar o nome de ato, né? Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, mas hoje em dia isso é uma coisa que a gente não faz mais porque os gregos não pensavam assim. Eles não tinham essa. E não tem essa, essa quebra dramática tão forte que o ato proporciona. Né? Por exemplo, o Otelo do Shakespeare, você tem, entre o primeiro e o segundo ato, você vai do Chipre para Veneza. Né? Você anda 2.000 quilômetros. Isso não tem na tragédia grega. Né? Então a tragédia grega é muito mais fluida e tende, embora haja mudanças geográficas, por exemplo, nas Eumênides vão de Delfos para Atenas, mas tende a ter uma certa unidade geográfica. E o êxodo, que é a saída do coro, né? Que marca o fim da tragédia. Novamente aqui, né? Quando a tragédia é muito bem feita, essa passagem é bem marcante. A do Édipo, por exemplo, talvez seja uma das mais impressionantes. Agora, fazer um pouquinho de uma breve história da tragédia. Né? Você tem, como eu falei, uma possível origem de Tirambo, né? Que é no hino a Dioniso. E aí você tem diversos problemas, né? Porque o Ditirambo não é um campo mimético. E só faz sentido que a tragédia surge, que um drama surge a partir de uma coisa mimética, né? De ter alguma representação. Então a gente tem que pressupor um Ditirambo mimético e trabalhar a partir daí. E você tem alguns atores que são muito. A gente não sabe quase nada, né? Aquele que normalmente é marcado como Tespes, ele é assinalado como o inventor da tragédia. Né? Essa é aqueles mitos, né, que ele ficou bêbado e começou a dialogar com seus companheiros, né, que dão origem mítica da tragédia. Isso normalmente é estabelecido por volta do século VI a.C., tá? Pouco antes do, do que a gente tem. Aí você tem alguns atores que até conviveram com Ésquilo, né, como Cifrínico e alguns outros. E aí você tem o Ésquilo, né? O Ésquilo ele é o primeiro dos três autores canônicos que nós temos. Ele é o mais antigo, né? Inclusive, ele nasceu por volta do ano 520. Eu acho que até 527, mas aí eu tô chutando um pouquinho, eu teria que só dar uma olhada. E ele. Várias coisas, né? A vida dele foi longa. Né? Inclusive, esses autores têm vidas muito longas, né? O Sófocles, por exemplo, vai morrer com 95 anos. E eles dizem que é engasgado por uva, né? Mas. Acho que não tinha coronavírus naquela época. Mas o Ésquilo,
ele luta em maratona. Isso é uma coisa que vai ser importante pra gente quando a gente vai ver depois. Maratona é aquela grande batalha dos gregos contra os persas, né, e ele ganha, né, a vitória de Atenas contra a primeira invasão persa. Ele ganha e o Ésquilo lutou lá, inclusive ele coloca isso no seu túmulo. E depois ele se distingue principalmente como um escritor de tragédias. Né, e ele é. Se a gente for nos fiar das informações que a gente recebe, ele é um grande inovador, né? Que ele começa a introduzir um monte de coisas novas, como segundo ator e tudo mais. E dele nós temos 7 tragédias. Dele do Sófocles também nós temos 7 tragédias, né? Que são Prometeu Acorrentado, Os Sete contra Tebas, Suplicantes, Os Persas e uma trilogia, né? Que é Orestes, não Orestes não, Agamemnon, Coéfras e Eumênides, né? Que são que formam esse grupo de 7. Uma coisa que eu não falei, nos festivais, as tragédias eram apresentadas em grupos de 4, né, que são 3 tragédias e um drama satírico, que é um gênero intermediário, digamos assim, entre a comédia e a tragédia, que normalmente serve como epílogo a isso. Em alguns casos, os autores faziam uma trilogia, ou seja, as 3 tragédias eram interconectadas. Em alguns outros casos não, tá? Não era obrigatório que fossem interconectados. Dessas trilogias, sobrou só essa do Ésquilo, né? E a gente tem talvez a chance mais clara de compreender a dinâmica que o autor quer colocar. O Ésquilo morre por volta da metade do século V, né? E ele morre já com a concorrência, digamos assim, de Sófocles, né? Sófocles, ele era jovem, meia idade mais ou menos assim, na época da morte do Sófocles, e vai morrer depois do Eurípides, né? Ele vai ser o último escritor de tragédia. Dele nós também temos só 7 tragédias, que são Antígona, Rei Édipo, Édipo em Colono, Ájax, Electra, Traquínias. Gente, qual que tá faltando? Qual que tá faltando? Filoctetes. Então você tem essas 7 tragédias de Sófocles, né? Que são. Não, tá bom. A gente vai ver também uma delas. Depois Eurípides. E Eurípides é engraçado porque ele morre antes, né, do Sófocles, mas ele tem muito mais tragédias. A gente tem muito mais tragédias de Eurípides do que dos outros. Por quê? Porque esse conjunto de 7 tragédias, ele não é fortuito. Ele foi uma compilação que na Idade Imperial fizeram, como se fosse o melhor, né, os greatest hits de Ésquilo e Sófocles. E fizeram de Eurípides também. Os 3 tiveram essa edição coletânea, assim, de melhores tragédias. Só que no caso do Eurípides, sobrou pra gente também, por um acaso de sorte, um volume das obras completas de Eurípides. Não sobraram as obras completas, mas um volume representando as obras completas. E a gente tem todas as tragédias de Eurípides entre a letra Epsilon e a letra Iota. Então você tem, presta atenção, você tem muitos que tem Ifigênia em Aulis, Ifigênia em Tauris, Ion, Electra, Helena com Epsilon, né? Você tem muitas tragédias que tem que começam com essas letras, né? Por causa disso, porque elas Ciclope, capa, né? Então, um pouquinho depois. Então você tem esse número muito grande de tragédias que começam com essas letras por causa disso. Essa curiosidade que é por causa de Eurípides. Hipólito, né? Você tem vários assim. E com Eurípides, né, e Eurípides acontece uma coisa engraçada, porque Eurípides, no finalzinho da vida dele, ele muda de Atenas para a corte de Pelo, na Macedônia. E as últimas tragédias dele, a Ifigênia em Aulis e, salvo engano, as Bacantes, foram escritas e realizadas lá. Né? Ou seja, o Eurípides ele meio que se exila no final da vida. É quando Atenas perde a guerra e a situação lá em Atenas fica muito difícil. E com a morte de Eurípides, não é que a tragédia acabe, né? Ela continua. Você tem inclusive nome de alguns personagens, de alguns escritores que continuaram, mas todos os gregos antigos não consideravam essa tragédia tão boa quanto a antiga. O Aristóteles diz isso. Isso, de certa forma, parece ser meio que um pensamento padrão que se tem. Então, eles não preservaram essas tragédias.
Então, com Eurípides, a tragédia meio que chega ao fim, não porque ela tenha acabado, mas porque não foi considerado tão clássico o que para ser preservado o que foi feito depois. Né? Então você tem esse, digamos, fim da tragédia. Não foi o que aconteceu com a comédia. Né? A comédia tem os personagens clássicos, você tem Cratino, Eupolles e Aristófanes, como os três grandes da comédia antiga. Eu acho que vocês nunca ouviram falar nem de Cratino nem de Eupolles. Né? Então, provavelmente, então só Aristófanes é o principal. Só que depois, o Menandro foi muito popular na antiguidade, muito mais que o Aristófanes. E durante muito tempo ele foi um dos grandes autores, né, um dos grandes autores citados na antiguidade. Mas no final acabou com uma reversão de fortuna. O Menandro passou a ser considerado menos, com um grego menos puro do que o Aristófanes, e o Aristófanes foi eleito como o grande modelo. E esse que foi preservado pra gente. Só que, como durante bom tempo o Menandro foi muito popular, a gente conseguiu encontrar muito fragmento dele nos papiros e tudo mais. Inclusive, conseguimos encontrar uma comédia inteira. Né? Então, esse é o motivo principal. Então, a gente fica por aqui, né, por volta de 1h15. Eu acho que tá bom para uma aula de vídeo. E aí depois eu vou fazendo outras coisas. Eu vou passando outros. Mas o importante agora é o seguinte: nós vamos começar a ler e a comentar nossa primeira tragédia, que vai ser Os Persas do Ésquilo. Tá? Eu já tirei cópia e eu vou mandar para vocês. Vocês vão ter pelo menos duas traduções dos persas. Textos base e tudo mais eu também vou colocar. Tem algumas coisinhas aqui para falar dessa aula de hoje. E além disso, comigo, vocês vão ler também o Ájax do Sófocles. Tá? Então essas vão ser as duas tragédias que vocês vão ler comigo. E depois a Grace vai continuar com vocês. Então eu agradeço, né, por terem visto a audiência. E até a próxima vez. Tchau.